Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento às aulas, né, da calculadora HP, agora estudando as funções de calendário. Nós temos basicamente duas funções de calendário na HP. Elas trabalham com datas entre 15 de outubro de 1582, então a gente trabalha de 1582, 15 de outubro de 1582, até 25 de novembro do ano de 4046. Então, até se vocês tiverem descendentes chegarem até essa idade, né, ela ainda vai servir. No ano 4046. Talvez eu acho que nem a raça humana eu acho que vai estar mais viva, né? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa é a gente saber a questão do formato da data. Para todas as funções do calendário, a calculadora utiliza os formatos da data, mês, dia, ano e dia, mês, ano. O que acontece? A calculadora financeira, ela é programada para a questão do cálculo lá dos Estados Unidos. O formato lá da data dos Estados Unidos é mês, dia e ano, né? Lá nos Estados Unidos. Então, ela é programada para esse formato de data, mês, dia, ano. Na realidade, ela funciona da seguinte forma: mês, né? Mês, separado o dia e o ano só por um ponto. Então, você tem o mês, o dia e o ano separados da seguinte forma: dia, né? Dia e ano separados só por um ponto. Se geralmente ela vem habilitada dessa forma. Então, quando você vai inserir uma data na HP, ela já está, por padrão, já está configurada nesse formato, mês de ano. Só que a gente sabe que aqui no Brasil a gente trabalha com outro formato, né? A gente trabalha geralmente, já está acostumado com o padrão de dia, mês, ano, né? Dia, mês, ano. Então, a gente precisa, a primeira coisa é a gente habilitar esse para esse padrão, né? Como é que a gente faz? Vocês estão vendo aqui que nas teclas azuis 4 e 5, né? Você tem aqui, ó, o formato americano, que é mês de ano, né? Mês de ano, ano em inglês é year, né? Então, vem o Y. E você tem aqui o formato, né, brasileiro, que é dia, mês, ano. Então, a gente primeiro precisa habilitar. Então, a gente vai apertar a tecla G e a tecla 4 para habilitar o formato da data, DMY. Então, antes de efetuar qualquer cálculo, antes de fazer qualquer cálculo de data, a primeira coisa a se fazer é apertar essa tecla aqui, ó, G e 4. Vai aparecer no visor da sua calculadora esse formato aqui de data, DMY. Ah, Pedro, não está aparecendo. Então veja veja o erro. Mas é basicamente isso. G4 vai aparecer. Enquanto não tiver no visor da calculadora, esse formato aqui não vai dar certo. Ah, Pedro, ficou esse negócio aqui. Dá para voltar para outro padrão? Dá. É só você apertar G e o 5. Aí vai desaparecer. Essa mensagem vai voltar para o padrão americano, mês de ano. Mas vocês podem deixar habilitados sempre DMY, porque a gente sempre vai trabalhar a calculadora, né, nesse padrão de data, tá bom? Essa é a primeira coisa a se fazer. Então, basicamente, a calculadora financeira, ela tem dois formatos de data, né? Você tem, aliás, tem duas funções de calendário, que é a função date, que está aqui, ó, ela tá em cima aliás, está abaixo da função CHS, e você tem essa segunda função, que é delta DYS. A função date, ela permite com que você chegue a uma determinada data. Por exemplo, dá para você calcular quantos dias depois de uma data para outra, quantos dias faltam, ou então quantos dias a data de hoje mais alguns dias serve mais basicamente para isso. Por exemplo, hoje são 9, né? 9 de agosto de 2021.
né? 9 de agosto de 2021. Pedro, por que que tu fez isso? Botou o ponto, ó. Toda vida vocês vão colocar as datas desse formato. Vocês pegam o dia, né? 909 ponto. Aí você coloca o mês e o ano. O dia, mês e ano. Então, separa o dia do mês e o ano por ponto. E vão apertar o Enter. Quando você apertar o Enter, você vai ver que meio que sumiu, mas não é que sumiu, é porque sua calculadora está só com algumas casas decimais, no caso aqui só está com 2 casas decimais habilitadas. Se você quiser que apareça tudinho, é só você apertar o F, no caso, e aperta 6, que vai aparecer todas as casas. No caso aqui, 9/8/2021. Vamos dizer que eu queira saber quanto é 90 dias depois dessa data, né? Em que data vai cair 90 dias depois do dia 9 de agosto de 2021? Então, é só apertar aqui, ó, 90, né? 90. Aí eu vou apertar a tecla G, né? G e a tecla Date. Vai aparecer aqui, ó, 7/11/2021, ou seja, 7 de novembro de 2021, e veja que apareceu outro número aqui, um 7. O que esse 7 representa na calculadora? Ele diz exatamente que dia da semana é dia 7/11/2021. Então, o que acontece? A calculadora financeira, ela funciona da seguinte forma. Deixa eu ver se aqui na apostila tem... Tem aqui, ó. O 1 da calculadora representa a segunda-feira. O 1 sempre vai ser a segunda-feira. O 2 a terça, o 3 a quarta, o 4 a quinta, o 5 a sexta, o 6 o sábado e o 7 domingo. Então, o dia 7/11/2021 é um dia de domingo, né? Se a gente for abrir o calendário aqui, a gente vai ver que vai cair exatamente no domingo, né? Deixa eu só colocar aqui, né? Vamos só conferir. Ó, o dia 7, né? Ó, o dia 7 de novembro de 2021 cai exatamente no dia de domingo. Então, a nossa calculadora está corretíssima, né? Então, vamos só ver aqui o que a apostila está dizendo, né? Para a gente fazer um estudo assim mais complexo. Então, para configurar HP12C para o formato mês de ano, aperte a tecla, né, GMDY, né, para entrar em uma data com esse formato ativado. Procedemos da seguinte maneira. Primeiro, quando vocês forem calcular com datas, é melhor vocês trabalharem sempre com a calculadora com 6 casas decimais. Então, aperta F6 para trabalhar, né, com 6 casas decimais. Quando você estiver trabalhando com números, você coloca F2, né, para trabalhar com 2 casas decimais. Mas como a gente vai trabalhar com data, então aperta F6 para ficar a 6 casas decimais. Nesse caso aqui, ele está trabalhando com a questão da data mês e ano, mas a gente vai trabalhar dia, mês, ano, tá bom? Que é exatamente nesse formato aqui. Então, esqueça o que ele está dizendo assim. Ó. Vocês vão trabalhar nesse formato aqui, ó, dia, mês, ano. Então, vou apertar F6, né? Digite o dia com 1 ou 2 dígitos. Aperte a tecla ponto final para separar o dia do mês, né? Digite o mês com 2 dígitos, digite o ano, né, com 4 dígitos. Então, sempre vocês vão trabalhar dessa maneira. Então, a data de hoje, 9, né? 9, o ponto. O mês, 8, então 08. Então, sempre 2 dígitos por dia, 2 dígitos por mês. Então, você não coloca 8, você coloca 08. Então, 2 dias por dia, 2 dias por mês e 4 dígitos por ano. Então, aqui, 2021, vou colocar 2021. Tá certo? Então, sempre vai ser dessa forma aqui, ó. Dia, mês e ano. Aí vamos ver aqui, ó, datas futuras ou passadas. Para calcular a data e o dia de um certo número de dias depois ou antes da data fornecida, procede da seguinte maneira. Digite a data fornecida e aperte Enter. Digite o número de dias. Se a data estiver no passado, aperte CHS e aperte GDAT.
que foi o exemplo que eu disse para você, né? Eu quero saber quanto, por exemplo, a data de hoje, eu quero saber quanto é 100 dias depois dessa data, né? Eu apertei a data, né? Aqui, vou apertar Enter, né? Digitei a data, apertei Enter. Eu vou apertar aqui 100 dias, né? Quanto é 100 dias depois dessa data. Então, GDAT. Então, 100 dias depois dessa data, vai dar o dia 17, né, do 11 de 2021, e esse dia cai no dia de quarta-feira, né, o 3. E se eu quisesse saber no passado, por exemplo, hoje no caso, 9 de 8 de 2021, vamos dizer que eu quero saber qual foi a data que deu 60 dias antes dessa data, né? Quanto foi que deu 60 dias antes dessa data? Então, coloquei aqui a data, 9 de 8 de 2021, eu quero saber 60 dias antes. Então, eu vou colocar o número aqui 60 e vou negativar ele. Vocês lembram como é que negativo o número no HP? É na tecla CHS. Então, vou colocar aqui CHS, né? O CHS só faz isso com o número, torna ele negativo ou positivo. Então, coloquei aqui negativo e aperto a tecla GDAT. Então, você está dizendo que você quer que calcule 60 dias antes daquela data. Então, aqui deu a data 10 de 6 de 2021. Então, 60 dias antes da data, dia 9 de 8 de 2021, deu a data 10 de 6 de 2021, e isso caiu no dia 4. 4 na calculadora é um dia de quinta-feira, né? Vamos só ver se isso realmente é verdade, né? 10 do 6, né? 10 do 6, está aqui, ó. 10 do 6 de 2021 é exatamente um dia de quinta-feira, né? Que é o 4. Então, ele deu aqui um exemplo da questão ele deu um exemplo aqui. Se você comprasse um computador no dia 25 de março de 2002 e o vendedor lhe propôs um pagamento de 150 dias após a data da compra, qual seria a data do vencimento? Então, ele deu, ó, você comprou esse computador, né? Um exemplo aqui que ele deu. No caso aqui, 23, né? 23. Vou separar o 23 de março. Então, vou separar, aliás, é 25, desculpa. 25. Então, 25 de março. Eu vou separar o dia por ponto, né? Março é 3, então 25 do 3 do ano de 2002. Estou colocando aqui 2002. Vou colocar o Enter. Aí ele quer saber aqui quanto é 150 dias depois. Então, vou colocar 150 G e DAT. E aqui ele vai dar exatamente 22, né? 22 do 8 de 2002. E é um 4, que é exatamente uma quinta-feira, né? Então, basicamente é isso, os dias da semana. O 1 representa segunda-feira, o 2 terça, né? E assim sucessivamente até o 7, que é um domingo. Aí ele diz, você sabe que dia nasceu, né? Você sabe que dia nasceu? Suponha que uma pessoa tenha nascido no dia 25 de junho de 1978. Em que dia da semana ela nasceu? Eu vou fazer aqui dessa pessoa, né? No caso aqui, essa pessoa aqui nasceu no dia 25 de junho, né? Então, 25 do 6 de 1978. Então, 1978. Então, a gente vai digitar a data, né? Enter. Aí aqui a gente vai apertar 0, GDAT. Quando eu aperto 0 GDAT, né? Eu estou dizendo para a calculadora calcular 0 dias depois daquela data. Se ele está calculando 0 dias depois daquela data, ele está calculando a mesma data, né? Então, 0 dias depois daquela data é a mesma data, né? Que a gente colocou, que é 25 de 6 de 1978. Só que a calculadora retornou com a informação que a gente queria, que é o dia da semana, né? Que é o 7, que é exatamente um dia de domingo, né? Que é exatamente o que a calculadora está dizendo. O 0 pede para que a calculadora conte 0 dias depois da data, né? Então, 0 dias depois da data é o mesmo dia, né? Então, a pessoa nasceu no dia de domingo. O número entre dias entre datas.
Então, você tem a função delta dys, que é essa segunda função aqui, delta dys. Essa função ela serve exatamente para calcular a diferença entre datas. Então, você tem uma data, você quer saber quantos dias já há diferença de uma data para outra. Então, essa função serve exatamente para isso. Você calcular a diferença entre duas datas. Isso sempre em número de dias, né? Então, primeiro você digita a data mais antiga e aperta Enter, e depois a data mais recente e aperta a tecla G, DYS. Aí tem a resposta exibida no mostrador, é o número exato de dias entre as duas datas, incluindo o dia 29 de fevereiro, se houver. A HP também calcula o número de dias entre as duas datas com base no ano comercial, mês de 30 dias. Essa resposta fica retida na memória da calculadora. Para mostrá-la, aperte o X e Y. Então, assim, a calculadora, utilizando essa função, ela calcula tanto o ano civil quanto o ano comercial, né? O ano com 30 dias. Então, aqui você tem um exemplo, né? Qual seria o número de dias contados com base nas duas maneiras, exato e comercial, para calcular o juros simples, né, de 3 de junho de 2022 a 28 de novembro de 2003. Então, ele quer saber aqui a diferença de dias entre essas duas datas, né? No caso aqui, as datas 3 de junho de 2022, né? 3 de junho de 2022 e 28 de novembro. Então, 3 de junho é a data mais antiga. Então, a gente vai colocar ela. 3 de junho. Então, 03, né? 03, 06 e o ano, no caso aqui, 2002. Então, 03, 06, 2002. Vou colocar um Enter, né? Para inserir a data. Agora, eu vou colocar a segunda data, que é 28. Novembro é 11, né? 28, 11 de 2003. Aí vou apertar. Lembre que eu quero acionar essa tecla aqui, ó, delta DY. Então, para acionar essa tecla aqui azul, eu tenho que apertar o G. Alguns alunos perguntam, Pedro, mas por que tem que apertar esses G? Porque a função, ela está em azul. Então, todas as funções que são em azul, eu tenho que apertar primeiro essa tecla G antes. Então, G, a tecla delta DYS. Então, aqui deu 543 dias. Esse 543 é exatamente o número exato de dias, né, de uma data para outra. Então, aqui é o número de dias exato, tá certo? É o número de dias civil. Mas se eu quiser saber o número de dias comercial, né, veja que o número de dias comercial está aqui na memória Y, né? Então, é só voltar, ó, apertar essa tecla X e Y, que ela traz o número de dias comercial, que é 535, né? E se eu ficar alternando, ela vai ficar alternando um dia para outro, né? No caso, a diferença aí de alguns dias, né? De 543 e 535, né? A questão do comercial. Gente, é basicamente isso. Essa data aí, delta DYS, calcula exatamente diferente de dias, né? De uma data para outra. Então, por exemplo, você quer saber quantos dias você viveu até hoje. Então, por exemplo, eu nasci no dia 29, né? 29 de junho de 1992. Então, nasci nesse dia aí. E eu quero saber, né, quantos dias, né, que dá dessa data para a data de hoje. No caso, a data de hoje é 9 do 8 de 2021. Então, eu vou calcular aqui, apertar a tecla G, DYS. Então, a calculadora retornou aqui com 10.633 dias. Então, eu já vivi 10.633 dias. E aí, vocês estão curiosos para saber quantos dias já viveram? Então, é só fazer esse cálculo aí. Então, gente, é basicamente essas as funções, né, que tinha lá naquela lista de exercícios, na primeira lista. Qualquer dúvida que vocês tiveram, vão
vão me perguntando no privado, tá bom? Que eu vou explicar. Então, basicamente, a calculadora basicamente faz essas duas funções, né, para calendário. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar. Um abraço.